Já parou para pensar que o problema nunca é o problema, de verdade? Tava aqui refletindo sobre o que dá certo para mim quando eu tô enfrentando qualquer desafio, qualquer dificuldade. E aí me veio uma reflexão. A dificuldade ou qualquer desafio que a gente esteja enfrentando na vida, na maioria das vezes, não é aquilo que a gente pensa. Como assim? A nossa mente, ela tende a reagir muito rápido. Pensa no fogo. Quando tu bota a mão no fogo, é automático. A gente tem esse impulso, né? De tu encostou no fogo, tu já tenta tirar a mão porque teu cérebro reage de uma forma tão rápida que tu nem tem tempo de pensar sobre de onde veio essa dor. Só que existem coisas na vida que nos dão esse sinal de dor que não era para ser automático a nossa reação. Ou, se era para ser automático, a gente consegue controlar. É isso que difere a gente dos outros animais, né? Então, pensa, por exemplo, que surgiu um problema financeiro na tua vida. Alguma conta veio 2 vezes mais alta do que tu imaginava, ou tu teve algum conserto de algum objeto teu, seja um telefone, um carro, ou talvez tu foi roubado e tu precisa comprar um novo. E a partir do momento em que acontece o fato em si, o fato é só o fato, mas o significado que a gente dá para isso é o que determina toda a nossa realidade. Então, por exemplo, a partir do momento em que eu perdi isso, eu tenho basicamente duas saídas para isso. Uma delas é reagir de forma automática, já rápido, e a outra é respirar, se acalmar e refletir sobre o que eu posso fazer em relação a isso. E é engraçado porque basicamente a nossa mente é uma ferramenta, se a gente parar para pensar, né? A gente não é a nossa mente, a gente é o observador. Então a gente precisa saber usar ela em vez de deixar que ela nos use o tempo inteiro. Só que como fazer isso, né? Como usar a mente? É o seguinte, pensa no momento em que acontece o problema, o que é a conversa interna que tu tem, sabe? O que é que tua mente está tentando falar? Geralmente são coisas mais ou menos assim. O mundo é injusto. Por que isso aconteceu comigo? Ou por que eu sou tão azarado? Ou então, não devia ter acontecido isso comigo. A gente fica o tempo inteiro criando falsas afirmações ou então indagações sobre o acontecimento em si, quando a gente faz perguntas para nós mesmos que envolvam alguma premissa muito forte, alguma pressuposição muito forte, o nosso cérebro ele já toma uma decisão sobre o que é a coisa em si. Tu gera um novo significado na tua cabeça. Então, por exemplo, se eu disser para mim mesmo, nossa, como eu sou azarado, por que isso acontece só comigo? Eu já estou partindo do pressuposto de que eu sou único, de que as coisas ruins só acontecem comigo, e isso causa uma conclusão automática do meu subconsciente ou do meu inconsciente, né? Que é basicamente o fato de que eu não tenho como fazer nada a respeito disso, porque se teoricamente é um fato externo que me afetou, é um acontecimento do mundo aleatório, porque azar e sorte depende muito da aleatoriedade, certo? Se eu acho que depende do externo, partindo já desse pressuposto, né, de que eu sou um azarado, ou de que essas coisas acontecem comigo, ou de que eu sou uma vítima de algum acontecimento, eu não tenho como mudar isso, eu não tenho como fazer nada a respeito. Então o cérebro, a mente, né, ela tenta aliviar essa dor. E o alívio dela é justamente contando essas mentiras, né? São essas falsas premissas que a nossa mente cria. Então, uma das melhores formas de sair disso é justamente treinando a mente todos os dias, né? Toda vez que tu se depara, seja com um problema pequeno ou com um problema grande, seja uma discussão com alguma pessoa, seja uma decisão importante que tu tem que tomar sob pressão, é o momento ideal para respirar um pouco, nem que seja, mesmo que seja sob pressão, e não reagir no piloto automático. Ah, falar é muito fácil, na hora a gente fica emocionado. Sim, no início é difícil, mas quanto mais tu treina, quanto mais o tempo passa, mais fácil fica. E a melhor forma, ao meu ver, de mudar isso, sem ficar muito perdido, o primeiro passo é justamente entender o que eu estou falando aqui. Só o fato de tu ter consciência, de tu estar assistindo esse vídeo e entendendo tudo que eu estou falando, tu já cria consciência sobre o problema. Porque aí que tá. Muitas vezes a gente acha que o problema é o problema em si, mas o problema, na verdade, é o como a gente reage com isso. Então, a partir do momento em que tu começa a não reagir mais a tudo que acontece, né, no piloto automático, de forma rápida, tu consegue observar mais opções do que fazer. Tendo mais opções do que fazer, tu consegue controlar melhor para onde tu vai, certo? E mesmo que tu não controle o resultado das tuas decisões, não concorda que é melhor ter opções e decisões do que tu simplesmente ficar à mercê de tudo que acontece na tua vida? Então, essa questão de se ver como vítima, muita gente fica puto só de falar sobre isso, né? Muita gente se incomoda só das pessoas falarem que a gente não deve se ver como vítima. Só que o problema
maior em se ver como vítima é justamente porque tua mente vai estar o tempo inteiro te sabotando, querendo aliviar a tua dor. E aí que mora o problema, não dá para fugir da dor. A dor da vida, ela é real, ela é necessária, assim como o exemplo do fogo que eu usei, né? Quando tu encosta no fogo, tu sente que tu tem que tirar tua mão, na vida real é a mesma coisa. Tu sente uma dor muito profunda com algo, não necessariamente significa que tu tem que se retirar daquilo, mas significa que algo está muito errado. Seja com o acontecimento em si ou com a forma como tu tá lidando com isso. Então, é um sinal e esse sinal ele precisa ser observado. Tu tem um sinal forte de que algo está acontecendo, de que algo está errado. Tu vai simplesmente ignorar isso e deixar a vida no piloto automático, vai deixar que as coisas aconteçam e tu não tem nenhuma participação na própria história da tua vida, sabe? Então, o que que dá para fazer, né, de forma prática? Toda vez que acontecer um problema, a primeira coisa que tu tem que dizer é: eu não vou reagir a isso. Eu vou observar e analisar as opções, analisar o que que eu estou sentindo, né? Quando tu começa a nomear tuas emoções, ou tu começa a perceber elas, pelo menos, né? Porque de início tu precisa pelo menos perceber. Tu acaba entendendo o que está acontecendo. Porque uma das maiores coisas que tira a confiança de um ser humano é a falta de conhecimento. Então, quando tu conhece alguma coisa, fica muito mais fácil de tu lidar com aquilo. Pensa, por exemplo, quando tu era criança e tu precisava ir para uma prova de matemática de soma e subtração. Tu era uma criança. É óbvio que quando tu não sabia fazer, era um bicho de sete cabeças. Talvez fosse a coisa mais importante da tua vida naquele momento, porque tu sabia que fosse mal na prova, ou no trabalho, ou na escola, tu ia receber uma desaprovação, talvez, de alguém importante na tua vida, ou então tu ia receber um xingamento de alguém, muitas vezes, uma repreensão muito forte. Só que eventualmente o tempo passou, tu obteve conhecimento e hoje em dia tu sabe somar e subtrair de uma forma muito fácil. Por quê? Porque tu tem conhecimento e o conhecimento ele tira o teu medo. O conhecimento ele acaba te dando uma clareza muito forte sobre os pontos em que te deixariam ansiosos durante muito tempo. E isso te dá confiança. O que que determina que tu tá confiante para fazer uma prova de soma e subtração? É o fato de que tu sabe o que que pode vir, né? Quais são as probabilidades de vir. Tu não sabe exatamente o número que tá ali. Tu não sabe, né, se vão botar uma soma fácil de 2 mais 2 ou se vai ser um número absurdo. E o ponto é, né, que tu não tem como controlar as variáveis em si, todas elas, mas quanto mais conhecimento tu tem sobre as variáveis ou sobre as regras do jogo em que tu tá jogando, mais tu controla a tua realidade. Porque a tua realidade, ela não é a realidade em si, e sim parte da construção da tua própria mente. A gente nunca sai, de fato, do nosso corpo, da nossa ilusão da nossa mente. Então, quanto mais tu consegue ter consciência sobre as coisas, ou seja, agir menos no piloto automático, com mais clareza, com mais foco, com mais decisão proposital das coisas, mais tu se sente confiante para lidar com aqueles problemas e eventualmente tu vai ter lidado tantas vezes com esse problema que tu não vai ser mais um problema para ti, aquilo ali que tu achava que era um grande problema. Mas a gente precisa parar de criar mentiras na nossa cabeça. E isso só vem com treino, realmente só vem com treino. E sobre essa questão, né, de se ver como vítima, uma das principais reações que as pessoas têm é fugir. Quando vem a dor, a gente foge, né? Então, por exemplo, acontece lá o que eu falei de talvez algum problema financeiro aparecer ou alguém te pressionando, né, para alguma reunião importante ou para alguma conversa importante que tu tá evitando. É nesses momentos que a gente toma a decisão, né, de muitas vezes as pessoas pensam, porra, eu tô tão estressado com isso, eu tô tão cansado que eu preciso, e é esse momento que acontece a mentira. Tu fala, eu tô estressado, então eu preciso beber, eu preciso fumar, eu preciso jogar para desestressar um pouco. Só que qual que é o problema de tu fazer isso? Tu tá tapando um buraco, tu tá fugindo do compromisso, tu tá fugindo do desafio da vida. E não tem nada de errado de vez em quando tu fazer isso, sabe? O problema é quando tu faz isso sempre. O problema é quando tu tá adiando um problema há muito tempo. Não tem nada de errado em tu dizer para si mesmo, porra, eu vou me acalmar um pouco, eu vou fazer algo aqui que eu sei que me desestressa, mas que não vai fazer tão mal para nossa saúde, né? Eu vou fazer algo aqui que eu sei que me desestressa e depois eu vou lidar com o problema, mas tendo palavra, né? Confiando em si mesmo, sabendo que tu vai fazer isso. O problema, de verdade, é quando tu fala isso e de repente, de novo e de novo, tu vai lá e comete o mesmo erro, né? De ficar sempre fugindo, então tu usa alguma outra coisa para tapar o buraco e o problema tá lá. Tá lá. Só que aí tu fica se culpando depois, fica, né, se justificando
a tua autoestima vai lá embaixo, tua confiança vai lá embaixo. E tu percebe que todas essas coisas elas vêm da mente, não vêm do problema em si. O problema é só o problema. Então, quando tu vai resolver de forma técnica o problema, já aconteceu comigo, né? Muitas vezes de eu estar, por exemplo, achando que alguém vai brigar comigo, alguém importante da minha vida vai me dar alguma repreensão por alguma coisa que eu fiz, ou algo que até que eu não fiz, mas que fosse algo que dava conflito em alguma relação ou com alguma pessoa, e de repente eu chegava, conversava com a pessoa estava de boa, não era nada do que eu imaginava, ou muitas vezes a gente pensa, né, no pior, se prepara para o pior, achando, porra, não vou conseguir tal emprego, ou então, porra, meu chefe vai me demitir porque eu cometi um erro bobo que era só ter prestado mais atenção e teria sido melhor, e aí a gente fica se culpando, né, se a mente ela procura esse alívio criando histórias que nos confortem sobre nós mesmos. E isso também é uma fuga emocional, né? É a gente criando vários cenários possíveis e tentando se preparar para eles de forma como se tudo fosse previsível, como se tudo fosse controlável. Só que o problema técnico em si, de repente, era só não, o arquivo que tu enviou estava errado, mas vamos enviar um arquivo diferente. E o problema foi solucionado. Sei lá, isso só num exemplo em que realmente, sei lá, tu precisava enviar um arquivo do WhatsApp para alguma pessoa importante e tu enviou o arquivo errado. Isso impediu tua loja de ter uma venda. O problema era só um probleminha, mas tu tornou um problemão na tua cabeça, tu perdeu um dia da tua vida, talvez, né? Quando tu voltou para casa depois do trabalho, tu cometeu o erro, ficou se culpando, se remoendo, talvez tu tivesse alguém na tua casa importante que tu devesse ter dado mais atenção e pudesse ter aproveitado com essa pessoa e tu não aproveitou porque tu estava tão estressado, tão preocupado com um problema que não era real ou que era real, mas que tu estava alimentando mais ele na tua mente de uma forma muito maior do que ele era. Ou então, às vezes, tu que mora sozinho, que não tem ninguém, mas talvez tu soubesse que tu tinha que focar num projeto maior, algo que tu goste ou um hobby, e tu não conseguiu executar isso porque na tua cabeça tu ficou pensando, bah, eu ferrei com tudo, eu vou ser demitido do meu trabalho, e aí tu se isola, tu começa a usar artifícios como doces, ou como cigarro, ou como bebida, ou como qualquer droga, qualquer fuga, assistir série, assistir filme, porque tu não quer lidar com a dor naquele momento. Só que cada vez que tu não lida com a dor, tu tá alimentando no teu cérebro de forma inconsciente o fato de que tu é uma pessoa fraca, o fato de que tu é uma pessoa que não tá pronta para lidar com isso. Só que tu precisa dar esse primeiro passo, tu precisa investir em si mesmo essa coragem. A coragem é um investimento, ela não é um comportamento que alguém nasce com isso, né? O que faz com que um bebê comece a andar? Não é ele simplesmente, agora eu tenho coragem, eu vou sair andando e eu sei toda a teoria. Não, ele não sabe nada, literalmente, ele não sabe nem falar. Geralmente, quando o bebê começa a andar, ele mal faz sons com a boca e não entende a maioria das coisas. Então, ele vai e começa, ele cai muitas vezes, né? Ele vai caindo. Primeiro, ele precisa se segurar em algum lugar, e aí ele percebe que sim, dá para ter um apoio. A gente sempre pode ter um apoio, alguma âncora emocional das coisas, mas ele percebe inconscientemente que eventualmente ele precisa largar aquilo, porque ele se torna muito mais forte, muito mais apto, muito mais independente quando ele solta aquilo que estava segurando ele. Então, as nossas âncoras emocionais, elas nos ajudam, mas a gente precisa se livrar delas em algum momento. Então, o que seriam essas âncoras, né, na vida adulta? São essas pequenas coisas que eu falei que tu usa como artifício para lidar com a dor. Só que quando tu usa sempre para fugir, tu tá cada vez mais se agarrando, se apegando àquilo que tá te segurando e não ao que realmente importa, né? O bebê, se ele ficar sempre se segurando em alguma coisa, ele não vai ficar independente. Ele vai sempre achar que ele precisa ter algo para se segurar e não vai aprender a andar nunca. Mas inconscientemente a natureza é tão forte que o bebê sabe que ele precisa largar. Então ele tenta, ele tenta, ele tenta, ele tenta, eventualmente uma hora ele consegue, ele dá um ou dois passos, ele tem uma esperança. Ele percebe que se ele continuar tentando, ele vai conseguir uma hora. Só que é um processo gradual, é um processo que demora e tem processos na vida que a gente não pode acelerar. Um exemplo disso que eu falei agora, pensa uma mulher grávida. Não importa o quanto tu invista numa mulher grávida, seja em dinheiro, seja em espiritualidade, seja em conhecimento, o tempo de gestação tu não consegue alterar ele, é natural. Então tu vai ter que esperar lá os 8 meses, 9 meses, né, que geralmente é o tempo de uma gravidez. E isso serve para muita coisa na vida, né? A gente precisa respeitar a natureza, a gente
precisa ser humilde de entender que tem processos que a gente não pode acelerar. E a nossa tendência é querer acelerar, né? Porque a gente quer tudo para agora, a gente quer tudo exatamente agora. Só que isso também é uma ansiedade. Essa ansiedade, o que que é? Nada mais de um medo do desconhecido, um medo de não estar no controle. Só que é justamente sobre isso que eu tô falando, sobre tu não querer controlar aquilo que tu não controla, sobre tu controlar aquilo que tu pode controlar. O mundo externo, as coisas ruins que acontecem, os fatos em si do mundo não são controláveis por nós. A única coisa que a gente controla é o significado que a gente dá para isso e também aquilo que a gente pode fazer em relação a isso, certo? Então, uma vez que tu entenda isso, tua vida começa a mudar. Isso, quando tu percebe que é tu que controla a tua mente e não o contrário, a tua realidade também começa a mudar, porque não importa o lugar que tu esteja, não importa, tu pode estar no pior lugar do mundo. É a tua mente que vai determinar o que que isso significa se isso vai te fortalecer ou se isso vai te enfraquecer. Mais uma coisa, se tu acha de verdade que algo externo precisa mudar, então, por exemplo, tu tá numa das piores situações do mundo. Tem até um caso, se não me engano é Viktor Frankl, o nome do cara. Ele era um cara que ficou preso lá no Holocausto. Os nazistas pegaram ele e ele só sobreviveu lá porque ele entendeu que ele não era a mente dele. A mente dele, as vozes que tinham na mente dele eram só vozes. Ele podia ignorar isso, ele decidir que voz que ele ia ouvir na cabeça dele, que verdade ele ia contar para ele ou que mentira ele ia contar para ele. Ele percebeu que as pessoas que estavam sobrevivendo lá eram justamente as pessoas que dominavam propriamente, as pessoas que não se deixavam levar pelo medo. Não tem nenhum problema ter medo. O problema é o que a gente faz com esse medo, né? Se a gente alimenta ele, se desesperando, reagindo emocionalmente a tudo, ou se a gente sai um pouco do piloto automático e dá um passo atrás, né, da nossa mente e observa de fora isso, entendendo que é uma reação natural, mas que a gente não precisa agir imediatamente depois de acontecer alguma coisa, né? A gente não precisa ficar alimentando mentiras e nem mesmo reagir toda vez que algo acontece. Então, esse cara, no fim das contas, ele acabou sobrevivendo lá, né, no Holocausto e se tornou um psicólogo muito importante depois. Tem vários livros publicados, vários estudos, várias descobertas aí por conta dele. Mas é isso, muitas vezes, né, a gente se identifica com as falsas personalidades que a gente cria na nossa cabeça e isso faz com que a gente se apegue a uma história em que a gente é vítima. Contando essa história de vítima na nossa cabeça, a gente já não pode fazer mais nada e aí acabou. Porque tu vai sempre esperar chegar um herói vindo de fora e esse herói nunca vai chegar. Pode ser que ele nunca chegue, né? Pode ser que tu nunca vai chegar alguém que vai te ajudar, nunca vai ter nada que possa ser feito em relação a ti. Só tu pode fazer, então só tu pode controlar, só tu pode ir lá e lutar, só tu pode literalmente fazer alguma coisa a respeito disso, né? E tudo começa com aquilo que tu conta na tua cabeça. Tu diz que nada pode ser feito, então tu não vai agir, sabe? E só para concluir, então, os fatos em si são neutros, é a nossa mente que determina se é algo desesperador ou se é algo que a gente pode fazer a respeito e mudar isso. Além disso, a gente não é vítima de nada, a gente pode decidir se a gente vai ser responsável ou não. Ah, e mais uma coisa, o que determina se tu é forte ou fraco não é o resultado da decisão que tu tomou, não é tomar as melhores decisões sempre, e sim o como tu toma essas decisões. Então, se tu toma decisões só com base no medo, só tentando fugir da responsabilidade, isso sim te torna um covarde. Agora, se mesmo tomando decisões erradas, porque a gente não tem como ter certeza, tem muitas decisões na vida que a gente não tem como garantir o resultado delas, mas se mesmo assim, mesmo sabendo disso, tu toma coragem e enfrenta os desafios, tu vai a fundo com eles e tu se compromete a tentar lidar com isso, é isso que determina se tu é alguém corajoso e alguém forte. Não é o resultado da coisa, porque o resultado tu realmente não tem como controlar. Então, por exemplo, se tu tá tentando um emprego, o que determina se tu é um covarde ou se tu é alguém corajoso não é se tu vai conseguir um emprego ou não, porque tu não controla se o lugar que tu tá tentando um emprego, ele vai ter vaga para ti ou não, se tu realmente se adequa à vaga ou não, se eles estão precisando de gente ou não, né? Ou se eles vão te contratar ou não. A única coisa que tu controla é o que tu pode fazer em relação a isso, ou seja, né, talvez tu se preparar um pouco mais, tu buscar conhecimento sobre aquela vaga que tu tá buscando, isso tu controla. Pode controlar como tu vai estar na reunião, caso te chamem, né, para uma entrevista de emprego. Tu pode controlar o teu currículo, tu pode controlar a tua forma de lidar com as pessoas, mas tu não controla o resultado, tu pode
pode ser que tu seja uma pessoa extremamente carismática, confiante, que saiba, inclusive, do trabalho, e mesmo assim pode ser que te recusem. Então, é nesse ponto que eu quero chegar, sabe? Não importa o resultado, importa como a gente reage com isso. Então tem pessoas, por exemplo, que nem tentam um emprego, né? Ficam desempregadas porque elas estão esperando o auxílio do governo e não tem nada errado, na minha visão, não tem nada de errado tu receber auxílio. Eu só estou aqui expondo, né, uma questão de covardia com alguém que talvez tenha força, tenha disposição e energia para ir buscar um emprego e mesmo assim a pessoa ela opta sempre por receber uma ajuda externa, mas sem a intenção de mudar de vida, sabe? Ela só quer que as coisas venham para ela. E tá tudo bem, só que as consequências vão vir. Ela sempre vai ser uma pessoa que vai estar à mercê da vida, né? Ela nunca vai controlar nada na vida dela. Então, tem pessoas que nem mesmo vão procurar um emprego, tem pessoas que vão se acovardar antes de executar alguma coisa. E é esse ponto que eu tô querendo dizer. É o ponto de tu, pelo menos, tentar, sabe? Tu pode até tomar a decisão errada, mas pelo menos tu tá tentando, enquanto tem pessoas que nem tentaram. Independentemente do problema que apareça, a mensagem principal desse vídeo é isso, né? Tenta fazer mesmo que saia errado, mesmo que seja difícil, porque o que determina se tu vai ser um corajoso, alguém que realmente desbrava o mundo por aí, é o como tu vai reagir com isso e não o resultado da coisa. Mas enfim, é isso. Deixa um like aí se vocês gostaram e um grande abraço. Até a próxima.